Eu tive um probleminha na congregação onde eu frequento e eu estava procurando uma congregação perfeita para que eu possa me reunir. E aí eu resolvi fazer algo diferente. Eu liguei para o apóstolo Paulo para me aconselhar com ele. A ligação foi mais ou menos assim, o bate-papo com ele, né? Alô, é o apóstolo Paulo? Ele respondeu, sim, sou eu. Como vai o senhor apóstolo? Ele disse, eu vou bem, e você? Tudo bem, irmão. Aí eu falei para ele, desculpe o incômodo, apóstolo, mas eu estou precisando de sua ajuda. É que ando meio decepcionado com a minha congregação, tem acontecido algumas coisas, algumas desavenças comigo lá, e eu resolvi procurar uma congregação perfeita, onde eu pudesse me reunir, me congregar. Estou pensando em ir para a congregação em Corinto. Ela é uma boa congregação, ela é uma congregação ideal, né? O que você acha, apóstolo? O apóstolo me disse, olha, a congregação lá em Corinto tem grupinhos. Lá tem inveja, como eu disse, tem grupinho, conforme eu já aconselhei em 1 Coríntios 1,12. Tem pessoas invejosas, conforme eu também aconselhei em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Lá teve brigas, onde pessoas foram levadas até os tribunais. E tem até alguns fornicadores dentro da congregação, conforme eu aconselhei também, 1 Coríntios 5, versículo 1. Aí eu pensei e falei para ele, e a congregação em Éfeso, o que o irmão acha? O apóstolo Paulo disse para mim, é uma congregação alicerçada na palavra, conforme eu a elogiei em Atos capítulo 20, versículo 27. Mas, sabe, irmão, ultimamente tem muita gente sem amor por lá. Conforme eu também aconselhei, ou melhor, o apóstolo João aconselhou em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Bom, eu pensei, e agora? Nesse caso, acho que vou me congregar em Tessalônica. O que você acha, apóstolo? Ele disse, lá tem alguns que andam desordeiramente e não são muito chegados a trabalhar, não gostam de trabalhar. Eu aconselhei lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11. Falei sobre esses lá. Eu falei para ele, tá difícil, né, apóstolo? E se eu for para a congregação em Filipos? O que você acha? Filipos até que é uma congregação boa, mas tem duas irmãs lá que se chamam Sintique e Evódia, que se desentenderam lá que até hoje elas não se falam. Já expliquei sobre isso também, nos Filipenses capítulo 4, versículo 2. Então eu acho que eu vou mudar para Colossos, para começar a congregar lá. O apóstolo Paulo disse para mim, olha, em Colossos tem uns hereges lá, que estão tumultuando o ambiente na congregação. Tem um grupo lá que está até cultuando anjos. Imagine, fazendo adoração a anjos. Eu expliquei isso lá, em Colossenses capítulo 2, versículo 18. Tá lá. Vamos ver se mudam, né? Que coisa, né, apóstolo? E se eu me mudar para a congregação dos Gálatas? O
que o irmão acha? Bem, lá tem alguns irmãos que estão se mordendo e se devorando entre si. Também já expliquei para eles sobre isso aos Gálatas capítulo 5, versículo 15. Puxa, eu não sabia que era tão difícil encontrar uma congregação perfeita. Sabe, apóstolo Paulo, eu cheguei até mesmo a entrar em contato com o apóstolo João para saber se a congregação de Tiatira se seria ideal para mim. Mas sabe o que ele me disse? Ele disse que os irmãos de lá têm tolerado uma mulher que se diz profetiza, e ela está incentivando a idolatria e até mesmo a imoralidade. João aconselhou eles em Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Falei com o apóstolo João na possibilidade de eu ir para congregação de Pérgamo, Laodiceia, melhor dizendo, né? Mas o João me disse que seus membros estão muito longe da perfeição, porque eles são muito orgulhosos, sabe? Sentem muito orgulho. Além do mais, eles são materialistas. Além disso, de ser materialista, de ser orgulhosos, são morno na congregação. Não são nem quente e nem frio, né? Já bebeu água morna? Eu falando com o apóstolo Paulo. E o apóstolo João, ele aconselhou esses irmãos também em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Eu perguntei sobre Pérgamo. João disse que lá tem alguns que seguem os ensinos de Balaão, né? E de Nicolau. Imagine. O apóstolo João também aconselhou ele no Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Por fim eu falei para Paulo, né? Sabe, irmão Paulo, eu já pensei em ir para a congregação central até em Jerusalém, mas eu ouvi dizer que lá tem muita gente preconceituosa. E eu vi isso em Gálatas. Eu vi que o irmão escreveu isso em Gálatas capítulo 2, versículo 12 e 13. Além de muitos murmuradores, conforme Atos capítulo 6, versículo 1. E alguns mentem ao ministério buscando destaque na comunidade. Querendo destaque, imagine. Sai para pregar buscando o seu objetivo pessoal. Isso está lá em Atos capítulo 5, versículo 1 até o 11. É brincadeira, né? Daí eu disse para o apóstolo Paulo, e agora, apóstolo? O que é que eu faço? O apóstolo Paulo me deu um conselho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ele disse para mim assim: você precisa entender, meu filho, que não existe congregação perfeita. Ela é composta de seres humanos imperfeitos. O meu conselho para você é: pare de procurar uma congregação perfeita e seja você a congregação perfeita. Não deixe de se congregar, conforme Hebreus. Eu já escrevi lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Coloque-se à disposição de Deus. Quando for à congregação, não vá pensando que a reunião vai te agradar. Mas vá à reunião
oferecer serviço a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Tá bom? Obrigado.